Muito bem, galera, vamos para o nosso segundo vídeo. Fizemos uma introdução, e a introdução mais teórica, mais pesada, sempre é, né? Não dá para entrar direto na prática, a gente tem que contextualizar, a gente tem que enxergar o que o professor Rubim pensa, né, do código, nessa aplicação dele, já partindo do meio para o final do ano de 2020, com 4 anos de vigência do código, né? Vamos continuar dividindo a nossa tela aqui. Muito bem. Nós temos aqui, ainda na parte principiológica do código, os artigos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Além desse eixo do artigo 10 e 11, fundamental do contraditório prévio da fundamentação, nós temos o artigo da lógica da colaboração, não é? Que dá às partes ampla possibilidade de movimentação e de exigir colaboração, não é? A colaboração ela pode até se dar entre as partes, mas principalmente o que se fala é a colaboração das partes com o juiz e do juiz com as partes, né? A doutrina também usa a expressão juiz leal, o juiz que obedece o espaço de manifestação das partes, né? E o juiz que autoriza esse espaço de manifestação, esse espaço de diálogo, né? E que é um espaço realmente importante para a parte participar, né? Do que a gente considera aí como um movimento de influência, né, na decisão do juiz. Veja como é importante para advogado e para advogada que me ouve e me vê nesse momento, o advogado participar antes do juiz tomar a decisão. Porque se ele vai participar depois que o juiz tomou a decisão, já é grau de recurso, né? É importante o juiz autorizar que a parte se manifeste antes. Esse é um dos, por exemplo, dos objetivos pelos quais nós temos a ideia do contraditório prévio, da fundamentação e das contrarrazões de embargos de declaração, que para mim ainda é o recurso mais importante do sistema, porque tantas são as omissões, as obscuridades, as contradições e os erros materiais que acontecem nas decisões judiciais. Muitas das vezes porque não ouvem as partes, os argumentos lançados pelas partes, os argumentos em contraditório. Outras vezes as partes também não auxiliam o juiz nessa condição, e isso tem uma interferência importante, né, na decisão a ser tomada pelo magistrado. Vejam só, a liberdade dada às partes, evidentemente que ela vai exigir uma responsabilidade, um contraponto à responsabilidade que é boa-fé objetiva, né? Ou seja, a parte tem que exteriorizar um comportamento de boa-fé. Isso é boa-fé objetiva. Não interessa as intenções, interessa como a parte se manifestou no processo. E isso está previsto no artigo 5º, havendo previsão no Código, artigo 139.3, do juiz aplicar a penalidade da multa, a chamada multa punitiva, a multa por litigância de boa-fé de ofício, sem provocação. Interessante que o enunciado do Conselho da Justiça Federal, a gente vai ver muitos enunciados do Conselho da Justiça Federal, órgão técnico vinculado ao STJ de 2017 e 2018. O enunciado 1 diz o seguinte: a verificação da boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. Ou seja, a boa-fé objetiva não tem nada a ver com a boa-fé subjetiva. É isso que está dizendo o artigo 1º, o enunciado 1º do Conselho da Justiça Federal. Mas veja que interessante, o primeiro enunciado do órgão técnico do STJ, que é o tribunal que vai dar a última palavra em matéria infraconstitucional, é um artigo que trabalha com a boa-fé. Por que isso, professor Rubim? Porque a boa-fé objetiva é princípio do Código. Está no artigo 5º, está naquele eixo principiológico. Está aí para ser respeitado. Nós temos, então, agora começando a falar nos dispositivos de segurança jurídica, né? Especialmente uma preocupação com a segurança jurídica em matéria de fato, porque aqui envolve uma ideia de colaboração, que envolve o dever do magistrado de consulta, de prevenção, de auxílio, de esclarecimento, né? Diferentemente das matérias de direito, que realmente não há necessidade de aprofundamento probatório, e a gente tem, quem sabe, no tema dos precedentes, o grande tema, né, de matéria de direito, que vai ser construída pelos tribunais superiores, deve ser construída da forma mais democrática possível. Por isso, por exemplo, nós temos a figura do amicus curiae, tão importante dentro do Código de Processo Civil de 2015, mas as matérias envolvendo fato, envolvendo aquela advocacia artesanal, essa que nos preocupa mais em termos de segurança jurídica, porque é
a decisão vinculada ao caso concreto, à peculiaridade daquele cidadão, daquele jurisdicionado que vai nos procurar no escritório, né? Então, o procedimento comum em matéria fática probatória com incentivo na busca por uma decisão qualificada, ela tem um fundamento muito grande no artigo 4, no artigo 139.9, falando sobre isso, sobre esses dispositivos. Não esqueça de examinar o artigo 139, que é dos poderes do juiz, aqui trazido, né, em entendimento ou interpretação de acordo com o artigo 4º. A efetividade não pode ser tida como elemento primário do sistema, ainda mais fora dos juizados especiais, né? Porque os juizados especiais é o rito sumaríssimo, o nosso procedimento comum teria que ter um fundamento na segurança jurídica ainda com mais ênfase, né? Há uma ampla base constitucional sendo prestigiada no Código, sem dúvida alguma, esses dispositivos do artigo 5º já mencionamos, e além da fundamentação das decisões judiciais que tem um alicerce histórico, né, consagrado no artigo 93, inciso 9. Então, um Código de Processo Civil, o Código nosso de 2015, o Código que tem uma estrutura principiológica muito clara, é um código que ele está estabelecido em cima da ideia do contraditório prévio, em cima da ideia da fundamentação sentencial, em cima da ideia das dilações de prazo, né? Porque evidentemente que as dilações de prazo elas vão me colocar a favor da prova, a favor da possibilidade da parte se manifestar nos autos, né, com um pouco mais de tempo. A flexibilização procedimental que pode ser feita inclusive de uma maneira bilateral, com a concordância de ambas as partes, se insere evidentemente nesse contexto. E o duplo grau de jurisdição é princípio fundamental, porque se a decisão for equivocada, de alguma maneira eu tenho direito a recurso perante o tribunal. Então, nós temos claramente dispositivos de segurança jurídica aqui, que todo e qualquer advogado deve cuidar, deve atentar, todo operador do direito deve se atentar, porque o sistema trabalha em cima da ideia do contraditório prévio, da fundamentação, das dilações de prazo, de flexibilizações procedimentais e da garantia do duplo grau de jurisdição. Bom, começando com as disposições do Código mais restritas, né? Nós temos aqui uma disciplina do contraditório prévio, que está no artigo 10, colocado da seguinte forma: em qualquer grau de jurisdição, o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício, né? E uma das matérias apreciáveis de ofício quando o Código no 4872 diz que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir de ofício a requerimento sobre ocorrência de decadência ou prescrição, né? Então, em qualquer grau de jurisdição, inclusive no segunda instância, né, há necessidade da parte ser ouvida antes de ser tomada uma decisão contra ela, mesmo que envolva matérias de ordem pública, né? Um artigo absolutamente fundamental, né? Absolutamente fundamental. Então, não pode decidir com base em fundamento. O que é um fundamento? É um fundamento aqui técnico, né? Aqui no artigo 10 a gente está falando de fundamento técnico. Aqui a gente está falando em tese, nas teses, da parte jurídica, da parte do direito, né? Que o Poder Judiciário não pode se manifestar com base, julgar com base em uma tese que não foi ventilada, né? Isso é uma revolução muito forte no processo, porque antigamente se acreditava naquele brocardo, lembram dele, Iura no Viticúria. Me dê os fatos que eu vou te dar o direito, né? Ou seja, o juiz conhece o direito, né? Tudo bem que o juiz conhece o direito, mas as partes também têm que conhecer. Pelo menos as partes têm que conhecer o direito que o juiz quer invocar e poder se manifestar sobre eles antes da tomada de posição do juiz, para que as partes possam eventualmente convencer o magistrado que ele está indo no caminho correto. Então veja como as partes esse conceito do contraditório prévio coloca as partes no centro do processo. É isso que eu estou dizendo para vocês. O juiz é importante, mas as partes estão no centro do processo. Excelência, que Constituição é essa que o senhor quer usar? Que lei, legislação é essa que o senhor quer usar? Que tratado internacional? Olha, bonito esse tratado internacional, mas tem esse e esse problema aqui na aplicação. Puxa, o juiz não tinha pensado sobre isso. As partes foi para ajudar. É claro que o juiz conhece o direito, mas as partes podem participar. O juiz daqui a pouco tem 10 mil processos no cartório, a parte tem só aquele.
Então, vejam, o Estado Constitucional Democrático de Direito exige o quê? Paridade de forças, exige que todos sejam tratados da mesma maneira. Então, por que o juiz ele tem que assumir uma posição de protagonismo? Não, o juiz ele assume uma posição que tem que ser de imparcialidade no julgamento, mas ele tem que estar ouvindo, ele tem que estar aberto, ele tem que estar atento. Ah, mas o processo é eletrônico, mas a participação humana é fundamental. O acompanhamento humano é fundamental. E aqui eu estou falando do juiz, eu não estou falando do servidor, eu não estou falando do assessor, eu não estou falando do escrivão, eu estou falando de quem vai tomar a decisão, é importante que ele esteja acompanhando o processo. Então, realmente, o artigo do contraditório prévio é um artigo valioso. Não é? E ainda é verdade que o juiz ele pode decidir com base, então, numa tese que não foi trazida pelas partes. Mas ele precisa debater essa tese com as partes. E, mais, ele precisa dizer por que as principais teses das partes não valem. Evidentemente que a gente tem muitos problemas de advogados, nesse caso, que criam 42 teses no processo. Por isso que a gente tem que ter concentração das minhas teses, né? Para que realmente eu tenha credibilidade no exame pelo magistrado. E eu falo aqui especialmente da peça de memoriais, pessoal, que é uma peça de revisão, né? Poxa, fazer os memoriais mais objetivos, fazer os memoriais de forma que o juiz entenda quais são os principais argumentos, quais são as provas, né? E principalmente quais são os fundamentos, com base no artigo 10, para que ele possa examinar esses fundamentos, para que esses fundamentos, essas teses, elas estejam devidamente pré-questionadas no processo. Então, a parte também, o procurador tem que assumir uma certa responsabilidade maior na condução do processo, diante desse movimento democrático e dessa responsabilidade que é dada às partes. De novo, as partes têm liberdade, mas também têm responsabilidade. O processo coloca algo, o processo, o Código de Processo Civil coloca o processo como algo relacionado especialmente com a atividade das partes, algo das partes, né? E qual a responsabilidade das partes? De deixar claro o seu pedido, de deixar claro sua causa de pedir, de deixar claro os seus fundamentos teóricos, para que possa cobrar a prestação de jurisdição do magistrado. Como é que eu faço isso? Deixando claro as minhas teses, deixando claro as provas que eu quero, deixando claro as provas que já foram feitas, deixando claro qual que é a legislação infralegal, infraconstitucional, constitucional, internacional que eu quero ser aplicado, que eu quero ver aplicado no meu caso concreto. Não dá para o advogado fingir que advoga e depois esperar que o juiz preste jurisdição adequada, completa. Muitas vezes, na prática, vai acabar acontecendo isso, é ou não é? Eu atuo há 20 anos, praticamente. Quem atua mais aí, quem atua menos. O advogado finge que advoga, o juiz finge que julga, e o processo transita em julgado e o problema vai acabar estourando em quem? No jurisdicionado. Então, aqui é uma questão bastante importante envolvendo o contraditório prévio. Olha que importante. Eu mencionei anteriormente ali para vocês, não sei se alguém ficou em dúvida sobre isso, que os prazos dilatórios eles envolvem segurança jurídica, não são um dos grandes dispositivos do Código, como é o artigo 10. Os prazos dilatórios eles são da essência do sistema processual de um país. Por quê? Porque o sistema tem que dar essa flexibilização procedimental, essa margem para o advogado, para a parte respirar. Nem tudo vai se feito dentro do prazo. Ainda mais no sistema eletrônico robótico que abre e fecha prazo, abre conta, os prazos e os eventos, né, no EPROC ali. Então, gente, o artigo 139 do 6º, você tem que saber que autoriza dilação de prazos e alterar a ordem de produção de provas. Agora, ele autoriza o juiz por quê? Porque muitas vezes o advogado vai ter que requerer isso. E vai requerer quando? Dentro do prazo regular. O que é o prazo regular? O prazo legal. Foi dado um prazo para tomar uma determinada medida, não conseguiu fazer. Pode requerer uma dilação de prazo. Isso é o 139 do 6º.
requer dentro do prazo a dilação. E depois, professor, espera o juiz despachar? Não precisa esperar o juiz despachar. Pede dilação de prazo e se conseguir já cumprir o prazo logo na sequência, uma juntada de documento, um rol de testemunha, uma juntada de laudo assistente técnico, que uso muito, né? O 139.6, não sei qual é a necessidade. Uma informação a ser prestada por um terceiro, um documento que não chegou, de uma repartição pública, enfim. Eu posso me valer aí do artigo 218, parágrafo 4º, que é o chamado ato extemporâneo, né? O ato extemporâneo, que vai para o nosso vocabulary box. Ato extemporâneo, artigo, anote aí, artigo 218, parágrafo 4º. Significa que o juiz pode e deve, né, aceitar o ato produzido antes do prazo, antes da abertura do prazo. Então, eu requeri uma dilação de prazo. Já consegui tomar aquela medida, receber aquele documento. Já junta no processo. E já junta dizendo o seguinte, a parte já vem se antecipar, juntar os autos no processo, produzindo o ato extemporâneo. Aí agora na pandemia eu vi um despacho, vai demorar para ser publicado o despacho. Se antecipa. Mesmo que não se consiga se antecipar formalmente, junte uma petição se dando conta daquela decisão, dizendo que está apresentando o ato processual extemporâneo, o ato antes do prazo, e requer o regular prosseguimento em razão disso, daquilo, por esse fundamento, dentro dessa linha. Ato extemporâneo, 218, parágrafo 4º, uma grande disciplina. Ao lado dos prazos dilatórios, que é eu requerer uma prorrogação de prazo. Isso não é uma justa causa, no sentido de eu não consegui cumprir um prazo, vou ter que trazer uma justa causa, que é o advogado morreu, que é o que está hospitalizado, que pegou o Covid-19. Não. O prazo dilatório é um direito da parte requerer uma prorrogação, especialmente atrelado aos prazos instrutórios, como diz o artigo 139, inciso 6º. Aqui vai mais longe, até o professor Fernando Gajardoni de São Paulo vai mais longe, entendendo que todos os prazos podem ser considerados como dilatórios. Eu entendo que o artigo 139, inciso 6º, já sendo direcionado para a fase postulatória, já é uma grande coisa. Já sendo uma grande coisa. Requerer prorrogações dentro da fase da instrução, tendo esse direito de prorrogação baseado na lógica do direito à prova, que o professor Eduardo Cambi chama de direito prioritário à prova. Né, professor Cambi do Paraná. Mais uma vantagem em termos de segurança jurídica. A sanação de vícios e complementação de documentos. A redução da questão formal no segundo grau, segundo o artigo 932, desculpem, em que antes de considerado inadmissível o recurso, o relator considerar 5 dias para o recorrente sanar o vício ou complementar a documentação exigível. Poxa, um movimento importante aqui de redução da forma no segundo grau. Não adianta reduzir forma no primeiro grau se o segundo grau, em termos recursais, não reduz forma. Eu tenho que buscar a primazia do mérito em todas as instâncias. Então, eu tenho o artigo 4º. Eu tenho o artigo 932, no segundo grau. Eu tenho o artigo antes específico do primeiro grau, desculpem, eu vou repetir, que é o 139, inciso 9º, e eu tenho até na terceira instância, quem procurar nas instâncias excepcionais do STJ e no STF, eu tenho lá o artigo 1029, parágrafo 4º, que fala em superação de vício, superação de questão formal. Tá? Então, realmente, aqui na sanação de vícios, eu tenho movimentos bastante interessantes, que chegam depois do 933, né? A questão da possibilidade da parte se manifestar em matéria de ordem pública, que a gente tinha colocado antes, né? Mas antes disso eu não posso deixar de fazer referencialmente ao 932. Por quê? Porque daqui a pouco é um documento que faltou no recurso, daqui a pouco é o preparo que não tem, né? Daqui a pouco é uma procuração subestabelecimento que não existe. Quantos processos já negados, quantos recursos já negados, segmento, porque não tinha um subestabelecimento, ou porque não estava legível o subestabelecimento. Agora tem o prazo de 5 dias. É uma vantagem significativa do sistema? Claro que é.
Como é uma vantagem significativa os prazos dilatórios, como é uma vantagem significativa a compreensão do contraditório prévio que estabelece as partes do centro do processo. O prazo dilatório também estabelece a parte no centro do processo. A sanação de vício e complementação do documento também trabalha a parte no centro do processo, capaz de errar e capaz de se recuperar. É claro que o relator dá 5 dias para correção de vício formal. Isso aparece no 139.9, isso aparece no 932, repito, isso aparece no 1029, parágrafo 4º, na terceira instância. Não dá para complementar recurso em matéria técnica, porque aí é a incidência da preclusão consumativa. A complementação aqui é uma complementação formal de documento, de vícios que podem ser passíveis de sanação, vícios que são, evidentemente, né, retificáveis. E é isso que a gente tem aqui dentro desse sistema. Já com relação à questão envolvendo a fatos prevenientes ou questão de ofício no tribunal, né? Aqui também é uma preocupação, evidentemente, em resolver o mérito da melhor forma possível, mesmo que para isso seja necessário reconhecer uma matéria de ordem pública. Tá? Agora, o que a gente coloca aqui, e que a gente vai voltar a explorar quando a gente falar em matéria de ordem pública, é que esse artigo, ele não pode ser, esse artigo 933, ele não pode ser lido isoladamente, porque evidentemente que não é sempre que as matérias de ordem pública poderão ser examinadas no tribunal. Né? Isso porque o efeito translativo, o efeito de examinar matérias de ordem pública, ele está no código diretamente relacionado ao efeito devolutivo, conforme o artigo 1013, parágrafo 1º. Né? O que eu estou querendo dizer aí de uma maneira mais objetiva, então, né, é justamente que o tribunal só pode enfrentar a matéria de ordem pública se a parte que for favorecida com essa matéria de ordem pública recorreu do mérito. Essa é uma ideia interessante. Né? Porque se a parte não recorreu do mérito, como é que ela vai poder ser beneficiada por uma matéria que digamos assim, né, vai lhe trazer alguma vantagem? Isso evidentemente fere o princípio da reformatio impejus. Quem não recorreu não pode ser beneficiado. Esse é o conceito geral, não é? Esse é o conceito clássico, o conceito importante. O conceito de que, presente no 1013, parágrafo 1º, né, de que as matérias de ordem pública só poderão ser reconhecidas no tribunal se a parte recorreu do mérito, pelo menos. O efeito translativo significa, então, trazer matérias de ordem pública que não foram levantadas no recurso, mas pelo menos a parte recorreu do mérito. E vai, então, poder ser beneficiada por essas matérias trazidas, né, durante o processo. Muito bem. Mais uma matéria importante do novo Código de Processo Civil, que a gente teria que deliberar aqui e debater aqui. O acordo de procedimento. Então, esse aqui é um fenômeno de flexibilização procedimental que envolve as partes elas se unirem para estabelecerem um calendário. Um acordo de procedimento seria um calendário processual. Né? Isso vai ser homologado pelo juízo, evidentemente. É mais uma matéria que disciplina a questão recursal, melhor dizendo, a questão probatória. Né? Por quê? Porque a parte só pode, não é, recorrer, né, se ela teve algum vício aqui de consentimento, né, com relação ao acordo de procedimento. Né? Se a parte manifestou a sua vontade, se não há nenhum tipo de vício, né, não tem por que recorrer. A parte, ela, em vez de ter o procedimento seguido pelo código, ela adota por um acordo de procedimento. Olha que interessante. Ela adota por disciplinar o prazo para juntar do laudo, o prazo do assistente técnico, os prazos de manifestação, a existência ou não de uma audiência de instrução. Né? Então, aqui está a beleza do acordo de procedimento. Mais uma matéria envolvida na segurança jurídica. Né? Vejam só, por esse prisma.
Contraditório prévio, abrir vista por outra parte, não pegar de surpresa, aumenta a qualidade da prestação de jurisdição. Prazos dilatórios, não é uma preclusão imediata, dá um fôlego, aumenta o direito da parte se manifestar. Sanação de vícios e complementação do documento, não acaba com o processo imediatamente, dá um fôlego, dá um jeito da parte complementar em busca do mérito. As matérias de ordem pública no tribunal, então, a partir dessa sanação, complementação de documentos, essas matérias de ordem pública serem examinadas no tribunal, até prova ser produzida no tribunal conforme o artigo 938. Poxa, dá um fôlego, aumenta a qualidade da prestação de jurisdição. Acordo de procedimento, o procedimento então ser ainda mais elástico, mais amplo, de acordo com o interesse das partes, de acordo com a complexidade da causa, aumenta a segurança, aumenta a qualidade de prestação. Dever de fundamentação completa, evidentemente que aumenta a qualidade da prestação de jurisdição. Tudo isso vai determinar o quê? Uma eventual possibilidade de comprometimento da duração razoável do processo, da efetividade. Mas a efetividade não é macro princípio fundamental do sistema. Claro que tem que ser examinado, claro que tem que ser cuidado, mas a gente sabe que nesse momento, no procedimento comum, a importância da segurança jurídica está colocada no código, está aqui. E é fundamental que se garanta isso no código. É fundamental que se garanta essa disciplina do sistema processual para que as partes tenham condição de mobilidade e para que as partes elas tenham uma decisão legítima que devolva a pacificação, a restauração da relação jurídica que foi, de alguma maneira, aí, né, abalada, né, e motivou o ingresso em juízo. Então, aqui o artigo 11, artigo 489 falávamos, né, aqui eu queria referir especialmente dois incisos do 489. Não é decisão fundamentada aquela que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, especialmente o inciso 4, né? Não enfrentar todos os argumentos dizidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, é nula a decisão que não enfrentar todos os argumentos. Que argumentos, professor? Argumentos técnicos. Falamos lá no artigo 10º antes. Os argumentos, os fundamentos. Quais são os argumentos, fundamentos técnicos? As teses. O juiz não enfrentou a minha tese. Eu achava que tinha que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aqui e o juiz não se enfrentou isso. É nula a sentença. Deixei claro ao longo de todo o procedimento que deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. O juiz não se manifestou sobre isso. É grave, tem que se manifestar. Mas, aqui, especialmente no inciso 4º, entendo que está sendo mencionado os argumentos probatórios. O juiz não enfrentou uma prova. Eu trouxe uma prova emprestada da Justiça Federal, o juiz não examinou. Foi gravada uma audiência. Meio virtual, síncrona. Oitiva de duas testemunhas, o juiz não se manifestou sobre isso. Então, aqui, realmente, nós temos, quando a gente fala dos argumentos, nós temos a questão dos argumentos técnicos e os argumentos probatórios. Dois tipos de argumentos que o juiz tem que enfrentar. As teses e as provas das partes em matéria de direito, em matéria de direito e matéria de fato. O dever de fundamentação se aplica também para as tutelas provisórias, é o que a gente coloca na sequência com um pouco mais de desenvolvimento, tanto na tutela de urgência como da evidência, conforme o artigo 311, inciso 4º. Né? E nós temos aqui artigos que envolvam a efetivação das tutelas provisórias, como o 297 e o 139.4, né? E esse dever de fundamentação ele é muito importante, até porque há um artigo difícil, que é o artigo 302, que determina aqui a responsabilidade objetiva em matéria de tutela provisória, que é restituir o status quo se aquela tutela provisória for revogada depois de sentença. Né? Então, por isso que a tutela provisória, nesse caso, na fase postulatória, ela tem que ser requerida pela parte e tem que ter uma fundamentação muito grande, porque essa tutela provisória pode ser depois revogada e pode ser cobrado os valores, como, infelizmente, até de segurados da Previdência vem sendo cobrados de acordo com o tema 692 do STJ, que está aberto de discussão nesse ano de 2020. Acompanhe durante todo o ano o tema 692 do STJ, como ele vai acontecer. Não é? Lembrando também aqui em matéria de tutelas provisórias, fundamentação, que esse debate da fundamentação pode ser cobrado no tribunal por sustentação oral, conforme o artigo 937, que garante o direito de sustentação oral em matéria de tutela provisória.
enunciado 47 do INFAM garante realmente que trazia, né, que o 489 não se aplica no sistema de juizados, foi superado. Era um absurdo total, completo, foi superado pelo enunciado 37 do Conselho da Justiça Federal, que diz que se aplica aos juizados os especiais do disposto no dos parágrafos do 489. Né? E encerro, né, essa primeira hora, os primeiros 2 blocos de 30 minutos com vocês, voltando a falar do meu grande mestre, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que a gente tanto enalteceu na nossa dissertação de mestrado, agora estou escrevendo a tese de doutorado, né? Mas na nossa dissertação de mestrado sobre preclusão se falava que combate o arbítrio se combate com contraditório, com fundamentação das decisões judiciais e com duplo grau de jurisdição. Né? E se ressalta aqui, então, com esses 3 elementos, elementos de segurança jurídica, né? Elementos que vão, em tese, entre aspas, retardar um pouco mais o andamento do processo, vão trazer algum prejuízo para a efetividade, mas vão garantir a segurança jurídica, vão garantir a qualidade da prestação de jurisdição, né? Tantos elementos que a gente viu nesse bloco presente no Código, com artigo do Código que garante a segurança, que garante a qualidade da prestação de jurisdição, que garante uma certeza maior do direito a ser reconhecido no procedimento comum, que se aplica também subsidiariamente ao Código, porque é o núcleo duro. Se aplica aos juizados, porque é o núcleo duro aqui da segurança que está no Código. Né? Então, o sistema, de forma alguma, qualquer rito, mesmo os juizados especiais, poderia abrir mão da fundamentação. Nem relatório tem, né? Poderia abrir mão da fundamentação das decisões judiciais, poderia abrir mão do contraditório denso, importante a todo momento, e poderia abrir mão do duplo grau de jurisdição. Quando tem um sistema de juizado que não valoriza a fundamentação, o sistema de juizado que não incentiva o contraditório, que manifestação de lado vai direto para a sentença sem autorizar que a parte faça impugnação, que a parte possa trabalhar outros elementos de prova. Um sistema de juizado em que o duplo grau de jurisdição não é levado a sério, em que a sustentação oral não é levada a sério, que se autoriza a sustentação oral gravada, que se faz uma sustentação oral de 5 minutos nas turmas recursais em que os juízes mal ouvem o advogado, a advogada. Nós temos um problema sério de combate ao arbítrio judicial. E é isso que a gente deve lutar com fundamentos que a gente tem, fundamentos legais, constitucionais e também fundamentos doutrinários, como são as obras que a gente acaba de indicar aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Mais um bloco de processo civil na veia, não é? Com muita coisa boa do CPC de 2015 para todos vocês.